pessoal, tudo bem aí com todos vocês? Primeiramente, é um prazer, me chamo Bruno, faço parte aí da equipe do aplicativo Me Ajuda Excel, junto com a Tassiane Nakamura, tá? Então, é um prazer enorme estar aqui podendo fazer a nossa primeira videoaula, né, referente ao nosso primeiro dashboard, o dashboard 1. E nesse vídeo aqui eu vou dar mais uma introdução, tá? Referente ao nosso dashboard, ao que vocês vão estar aprendendo nas próximas videoaulas, ok? Basicamente eu vou trazer para vocês o conceito da importância, né? Destacar que a importância do planejamento antes de começar a criar e desenvolver um dashboard aí, tá? No Excel. Eu quero muito que vocês comecem a praticar esse passo a passo que a gente vai compartilhar aqui com vocês. É de extrema importância porque ele vai evitar que no decorrer do seu desenvolvimento, que lá no final, né, da criação, do desenvolvimento do seu dashboard, você calhe de acontecer de encontrar alguns obstáculos indesejados aí, né, no sentido de chegar lá no meio do caminho, olhar para a estrutura que você criou para o seu dashboard e falar assim, putz, o que eu estava querendo fazer lá, uns gráficos que eu estava pensando em colocar no meu dash, não vai dar certo com essa estrutura que eu optei aqui, não vai ficar legal. Ou então, esqueci de fazer isso aqui, putz, eu tenho que ir lá no meu back do meu dashboard, alterar isso, alterar aquilo, putz, eu vou perder um puta de um tempo de novo, e assim por diante, entendeu? Então, vamos começar a ter uma boa prática, assim, de sempre se planejar antes de começar alguma coisa, né? Entender o cenário, entender as informações com as quais você vai estar trabalhando e criar um bom planejamento, né, para estar desenvolvendo aí o seu dashboard. Antes de mais nada também, eu queria deixar bem informado de que o arquivo da base de dados a gente vai estar disponibilizando para vocês, né? Por enquanto, a gente ainda não conseguiu encontrar uma solução fácil e útil para todos, né, no sentido de clicar no link e baixar o arquivo. A gente ainda não conseguiu encontrar uma opção aqui, mas enquanto isso, a gente vai pedir assim para que vocês comecem a seguir o nosso canal no Instagram, tá? Também comecem a seguir a gente aqui nesse canal do YouTube, ok? E comentem, tá? Nesses posts referentes aos conteúdos das videoaulas, tá? E que a gente vai estar encaminhando para vocês via e-mail, para quem estiver comentando lá nos nossos posts, tanto lá no Instagram como aqui no canal do YouTube. Beleza? A gente pede essa compreensão de vocês nesse começo, tá? Mas com o passar do tempo a gente vai conseguir encontrar uma solução bacana aqui, que você só consiga futuramente só clicar no link e baixar o arquivo para poder praticar e estudar bem aí, tá bom? Então, vamos começar aqui com a parte mais teórica, tá? Do nosso primeiro vídeo aqui. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês esses 5 passos que a gente vai seguir nesse desenvolvimento do primeiro dashboard, né, do aplicativo Me Ajuda Excel. E eu queria muito que no dia a dia de vocês, tá, daqui para frente, vocês também começassem a praticar, né, esse passo a passo aqui, que ele vai acabar sendo útil não só também no desenvolvimento de um dashboard, mas eu acredito que também para qualquer outro tipo de atividade que você venha a desenvolver, sabe, tirar do papel, né, e fazer com que se torne o projetinho, o trabalho final que você vai necessitar aí no seu dia a dia, tá bom? Então a gente trouxe aqui os 5 passos, né, de um planejamento para a criação e desenvolvimento de um dashboard no Excel, tá? O primeiro ponto aqui que a gente traz é você se questionar, né? Qual a informação, o recado que o meu dashboard precisa estar repassando para o usuário final, né? Que vai utilizar esse meu dashboard aqui. Eu preciso destacar somente os bons resultados? Eu preciso também estar destacando os resultados que foram ruins, né? Eu preciso evidenciar lá no meu dashboard que houve uma evolução de um mês para o outro, de um ano para o outro e assim por diante, né? Ou então, o contrário também, será que houve uma, uma queda, né? Um não crescimento, né? Dos meus resultados aqui. O segundo ponto importante é você ter bem definido
que tipo de análise que você vai estar aplicando, né, nos seus estudos com base na sua base de dados, para estar lá replicando como um output, né, lá no seu painel, no seu dashboard. Eu vou precisar fazer uma análise mensal, mês a mês, no decorrer do ano. Eu vou precisar criar e aplicar uma análise year to date. Para quem não sabe o conceito do year to date, o conceito é bem simples, né? A gente, por exemplo, tem a régua aqui dos meses de 2020, né? A gente começa aí analisando janeiro de 2020, em seguida temos fevereiro de 2020. A gente tem uma análise mensal, né? Apartada, separada mês a mês, mas a gente também vai ter um acompanhamento acumulativo no decorrer dessa régua mensal aqui. Então, eu vou ter um resultado janeiro, fevereiro e janeiro mais fevereiro, que é o year to date, até fevereiro de 2020. Vai entrar março de 2020, eu vou ter janeiro, fevereiro e março de 2020, um resultado acumulado, um year to date até março de 2020. E assim por diante com o decorrer dos meses aí, tá bom? É um exemplo de uma análise year to date, tá? Também vamos precisar talvez aplicar uma análise year over year, tá? O que é uma análise year over year? É aquela análise onde a gente pega o período do nosso ano vigente, né, no caso, e a gente compara com esse mesmo período 12 meses para trás, ou seja, do ano passado. Tá? Então, um exemplo bem simples aqui, se eu pegar os resultados de janeiro de 2020, eu vou comparar ele com janeiro de 2019. Fevereiro de 2020, eu vou comparar ele com fevereiro de 2019. E assim por diante. Tá? Eu também posso comparar dois resultados year to date. O year to date 2020 com o year to date 2019. Entendeu? Não deixa de ser também uma análise comparativa year over year entre dois resultados year to date também. Ok? Também a gente precisa definir como a gente vai estruturar os dados que vão estar alimentando o nosso dashboard. Tá? Então, para quem já tem alguma certa experiência com dashboard, vai estar entendendo mais fácil o que eu estou tentando falar aqui agora para vocês. Né? Um dashboard ele apresenta um monte de resultado, um monte de número, um gráfico aqui, uma tabela ali, tudo bonitinho, né? Só que por trás dessa estruturação toda que um dashboard é composto, existe uma mecânica onde ela traduz todas as informações que estão lá registradas em uma base de dados, né? E de uma forma bem estruturada, a gente tem organizado ali atrás de um dashboard todos os resultados mensurados, né? Seja mês a mês, por algum tipo de outra informação que faça parte aí da base de dados que alimenta o seu dashboard, tá bom? Então a gente tem dois caminhos aqui sempre para estar escolhendo. Uma é uma matriz de dados, né? No caso composta por células, aonde vai ter lá dentro das células um monte de fórmulas buscando informações na sua base de dados. Tá? A outra opção seria o caminho da tabela dinâmica, que também vinculada à sua base de dados origem, né, para o seu dashboard, ela de uma forma mais estruturada, mais automatizada, ela estrutura as informações ali que você precisa, tá bom? No nosso exemplo desse nosso primeiro estudo de caso, a gente vai utilizar esse caminho das tabelas dinâmicas, tá bom? O quarto ponto aqui é como a gente vai estar exibindo e estruturando os dados no nosso dashboard. Né? O que seria isso? A gente vai exibir como? Em gráficos? Tá bom, vai ser em gráficos. Gráfico do quê? Tipo, de colunas, formato pizza, vai ter um gráfico ali de velocímetro, vai precisar de um gráfico meta. Né? Gráfico meta, para quem não conhece ou não sabe do que se trata, a gente tem um conteúdo específico dentro do nosso aplicativo, tá? Sobre gráfico meta. É um gráfico particularmente assim que eu acredito que dificilmente vocês vão encontrar em outros cursos online pagos aí, tá bom? De empresas renomadas, de bons profissionais aí que estão ensinando a galera, né? Mas aqui no nosso aplicativo, acho que acredito que seja um dos conteúdos exclusivos por enquanto, né? Que vocês vão ter aí no mercado, tá? Gráfico meta basicamente é um gráfico em colunas, onde ele vai te dizer se o resultado foi bom, na cor verde, e se foi ruim, vai estar em vermelho, entendeu? Basicamente é isso. A gente vai exibir esses resultados em tabelas comuns? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não precisa, né? A gente vai precisar utilizar algumas caixas de texto para exibir alguma informação?
Pode ser que sim, pode ser que não também, entendeu? Tabela dinâmica, gráfico dinâmico, a gente vai precisar dessas duas opções aqui? Pode ser que sim, pode ser que não também, entendeu? Então a gente tem que sempre tentar se antecipar a tudo que o nosso dashboard vai ter, para lá na frente a gente não precisar ficar, putz, era melhor eu ter utilizado uma tabela dinâmica aqui, ou um gráfico dinâmico aqui. Ia ficar bem mais bacana, ia ficar melhor, entendeu? Para você não precisar regredir durante o seu desenvolvimento, sabe? Perder um tempo de retrabalho e etc e tal, tá certo? Por último, nosso quinto ponto aqui, qual a mecânica que a gente vai aplicar na navegação do nosso dashboard, tá certo? A gente vai utilizar o que? Filtros em caixas de combinação, né, que a gente vai explicar também em futuros vídeos aqui, tá, mais a respeito. Botões de opção para segmentar alguma informação, será que a gente vai precisar utilizar isso? A gente vai utilizar a segmentação de dados que já fazem parte da caixinha da tabela dinâmica, né? A gente vai ter mais de uma tela no nosso dashboard, a gente vai ter várias telas, 2, 3, 4, 5 telas. Vamos precisar utilizar formas geométricas para simular botões no nosso dashboard. Então, tudo isso aqui você precisa estar estruturando, né? Então, seguindo todo esse planejamento, tá? A gente vai criar um dashboard que vai estar transmitindo para o seu usuário se o resultado do mês vigente ou do mês que já foi, se foi melhor ou não que o do mês passado, e também se foi melhor ou não do que o mês do ano anterior, tá bom? A gente vai ter uma análise year to date ali, tá? Uma análise year over year também, ok? Mesclada essas duas análises, a gente vai ter também uma análise mensal ali no meio, tá certo? Então, referente à opção 2 aqui. Como a gente vai estruturar esses dados? A gente vai pela opção das tabelas dinâmicas, tá certo? A gente vai utilizar a tabela dinâmica como uma estruturação de dados no nosso dashboard. Como é que a gente vai exibir essas informações, né, no nosso dashboard? Como estaremos utilizando tabelas dinâmicas, né, por trás do nosso dashboard, a gente vai exibir gráficos, só que no formato dinâmico, tá certo? Por que no formato dinâmico? Porque a gente vai aproveitar a opção da segmentação de dados, que são os slicers, né? Então, a gente vai disponibilizar no nosso dashboard alguns filtros, né, para o nosso usuário final, que vão ser, que nada mais serão do que os nossos slicers, que vão estar lá já vinculados à nossa tabela dinâmica, tá certo? Então, se o usuário for lá e efetuar uma segmentação no slicer, automaticamente lá atrás, todas as tabelas dinâmicas, elas vão ser filtradas, entendeu? Então, já é uma mecânica de segmentação de dados que, vai estar muito mais fácil para o usuário utilizar, filtrar lá na prática, e para a mecânica também do nosso dashboard vai ser muito mais rápido e prático, né? Para busca de dados e etc. Tal. E também vai estar eliminando um pouco que seja o fator do erro humano na criação de fórmulas, né? Então, dificilmente a gente vai estar precisando criar uma outra fórmula, tá? Para busca de informação e uma base de dados, né? Já vai estar tudo sendo automaticamente buscado pela tabela dinâmica. Então, já vai eliminar um pouco que seja o fator do erro humano na hora de criar uma outra fórmula de busca lá, tá certo? E também nós vamos criar um dashboard com mais de uma tela, então a gente vai ter várias telas aqui. Então a gente vai estar utilizando algumas formas geométricas para estar simulando um ou outro botão para facilitar na navegação do nosso usuário, tá? E também para estar dando uma experiência mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais automatizada, né, para o nosso usuário, para ele ver que, nossa, se eu clico aqui vai para uma outra tela com novos números, outros indicadores e assim por diante. Beleza? Então eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui o resultado final, né, de como é que vai ficar o nosso dashboard ao final de todo esse desenvolvimento que vocês vão estar acompanhando aqui com a gente nas próximas videoaulas, né, aqui no nosso canal do YouTube e também lá no nosso aplicativo do Me Ajuda Excel. Tá bom? Aqui, como vocês podem ver, é a carinha aqui do nosso primeiro dashboard, né? Se vocês estão acompanhando aí, vocês vão ver que tem alguns botões aqui na parte superior do nosso dashboard, né?
Eu acho que a maioria de vocês já deve ter sentido assim, uma diferença com outros dashboards que vocês aprenderam em algum outro curso aí online, que tenham visto em algum vídeo no YouTube e assim por diante, né? É um dashboard menor, que não ocupa toda a tela aqui do nosso monitor, né? Não necessariamente um dashboard ele precisa ter aquele formato retangular que ocupa a tela inteira do seu monitor, que tem que ocupar a tela inteira aqui da planilha do Excel, sabe? No nosso exemplo aqui é um dashboard pequeno, teoricamente falando, mas que está rico de informação, rico em análises com KPIs, né, indicadores simples e fáceis de serem interpretados, né, e que no dia a dia da rotina de uma grande empresa, de uma média ou pequena empresa, né, qualquer empresa que seja, o gestor, o profissional que for utilizar essas informações para algum tipo de tomada de decisão, ele já vai estar sendo bem orientado, né? Ele já vai estar tendo um bom embasamento de resultados e informações que dificilmente ele teria somente indo lá na base de dados e tentando interpretar alguma coisa, né? Então, é um dashboard simples, mas que traduz, né, resultados, informações importantes de uma base de dados em indicadores aqui, tá bom? Aqui nesse primeiro quadrante, vocês vão ver que tem o nosso KPI do Year to Date, né? Eu comparo o Year to Date 2020 com o Year to Date 2019, tá? Quando o resultado de 2020 é melhor, né, no caso, do que o resultado do Year to Date de 2019, a gente sempre vai estar apontando aqui com um resultado percentual positivo e uma setinha para cima. No exemplo aqui, foi menor. Então, um resultado de menos 2% e a setinha para baixo. Então, visualmente, o nosso usuário, na hora que ele bater o olho aqui, ele já vai entender que o resultado não foi bom, foi menor, tá certo? Isso referente ao volume de vendas. Se ele vier aqui para faturamento, ele vai ter análise dos dados de faturamento, tá? E com o resultado aqui, se foi melhor ou pior, tá certo? O mesmo para despesas e o mesmo para ticket médio, ok? O mesmo conceito se aplica aqui para análise year over year, tá certo? Aqui no caso, o que a gente tem como análise? A gente sempre vai estar comparando mês a mês a análise year over year, onde eu comparo janeiro 2020 com janeiro 2019, tá? Fevereiro 2020 com fevereiro 2019. E mesma coisa, se o resultado de 2020 for melhor ou pior do que o ano de 2019, vai estar apontado aqui com o resultado percentual junto com a setinha para cima ou para baixo, tá certo? E, de novo, visualmente, para o nosso usuário, na hora que ele bater o olho, ele já vai conseguir interpretar automaticamente. Ah, beleza, fevereiro de 2020 eu fui 0,4% pior do que janeiro de 2019, né? E já vai ter o volume ali também, tá certo? E por último aqui, análise dos produtos no formato gráfico, né, no formato pizza aqui, onde basicamente é um indicador que mostra a representatividade de cada um dos produtos que fazem parte aqui do nosso estudo de caso, né? Então, no caso, a gente tem esses produtos aqui, né, e numa faixa aqui onde cada um deles está representado por um valor percentual, tá bom? E todos esses KPIs, esses indicadores que a gente demonstrou aqui, a gente consegue segmentar eles com base nos filtros que estão disponíveis aqui nos nossos slicers, né, na segmentação de dados que estão vinculadas a tabelas dinâmicas que a gente comentou, que é o caminho que a gente escolheu, né, que a gente optou para ser a fonte de dados que alimentam o nosso dashboard, né? Então, eu filtro aqui, ele vai me filtrar tudo que está aqui por trás das tabelas dinâmicas, tá certo? E lembrando, se eu quiser selecionar mais de uma opção do filtro, eu seleciono a tecla Shift e seleciono as opções que eles me filtram tudo aqui, tá certo? Por último, o meu dashboard, além de ter essas outras telas, eu tenho a tela de análise por estado, né, por UF. E ela é a única tela que tem um layout diferente das outras demais telas aqui do nosso dash. Por quê? É uma análise onde a gente vai aprender a criar
um pequeno mapa de calor, né, o que a gente chama de heat map aqui no linguajar do mundo corporativo, né? Alguns de vocês podem conhecer esse tipo de análise de mapa de calor, né? Mas outros também não, pode ser que seja uma novidade, tá bom? Então, para explicar de uma forma bem ampla aqui, macro, basicamente falando o que é uma análise em cima de um mapa de calor. Aqui no caso, todos os estados do Brasil que estiverem na cor cinza são estados onde eu vou saber que não tenho informação, né? O meu negócio ele não opera nesses estados. Porém, aonde estão coloridos no tom da cor azul, eu sei que são estados onde o meu negócio tem alguma operação atuando ali, entendeu? Então, basicamente aqui, quando a gente filtrar volume de vendas, faturamento, ticket médio e despesas, vocês estão vendo que o meu mapa ele vai mudando de resultados, né, indicador, mas também a distribuição das cores é diferente para cada indicador que eu vou selecionando, certo? Qual que é o conceito do mapa de calor? No nosso caso, a gente está avaliando aqui ticket médio. Então, nos estados onde o meu tom de azul é mais escuro, é onde o meu resultado de ticket médio é maior. Tá? Então, quanto mais escura a cor no mapa, o indicador que eu estiver analisando, ele vai ter um resultado maior. Né? Então, no meu caso aqui, o meu estado com maior ticket médio, visualmente falando, sem ver o valor final, é Rio de Janeiro. Tá? Depois eu tenho aqui Tocantins, tá certo? E assim por diante. Quanto mais claro o tom da cor azul, eu sei que o resultado vai ser menor, tá bom? Então, volume de vendas. O estado de São Paulo é onde eu tenho o maior volume de vendas, tá? Essa é a minha leitura aqui, sem ver nenhum tipo de valor, tá? No caso, se eu quiser ver algum estado, eu filtro aqui no meu slicer e o meu estado ele automaticamente é filtrado aqui. E sempre que eu alterar alguma opção, me altera o indicador, né, os valores exibidos ali. Tá? Se eu quiser selecionar mais de um estado utilizando a tecla Shift ou Ctrl, eu vou selecionando aqui, ó, tá vendo? Todos, ou só São Paulo, Rio de Janeiro, utilizando a tecla Ctrl, tá vendo como é que fica o meu mapa? Só os dois aqui, tá certo? Então, pessoal, basicamente, esse aqui é o nosso dashboard, tá? O nosso primeiro dashboard do aplicativo Me Ajuda Excel, tá certo? E eu só vou por último aqui mostrar para vocês a base de dados que alimenta todo aquele painel de indicadores ali, o nosso dashboard. Essa aqui é a nossa base, né, do nosso estudo de casos, que são dados totalmente fictícios, ok? Da hamburgueria Me Ajuda Excel, beleza? A gente tem aqui então os nossos campos, né? O primeiro aqui é referente às lojas que a gente possui, o estado nas quais cada uma dessas lojas estão atuando, tá bom? Os tipos de produtos que a gente comercializa aqui, o preço de venda de cada um desses produtos. A gente tem aqui a quantidade de produtos vendidos também, o faturamento que a gente teve, né, para cada um desses produtos, as despesas que a gente tem também com base nesses produtos, e todas essas informações a gente tem aqui apartados mês a mês, ano a ano, tá? Então, no nosso estudo de caso, a gente criou aqui um cenário com dados de janeiro a maio de 2020, ok? E também com todo o histórico do ano de 2019, de janeiro a dezembro de 2019, tá certo? Então, essa aqui é a nossa base de dados, tá? E esse é o nosso primeiro estudo de caso, onde a gente, juntos, né, vocês vão estar acompanhando aqui nossas próximas videoaulas, a gente vai estar ensinando vocês a desenvolver esse belo dashboard aqui, tá certo? Agradeço a atenção de todos nessa primeira videoaula e acompanhe a gente aí nas próximas para aprender a criar um dashboard igual a esse aqui, tá certo? Não esquece aí de dar um like nesse vídeo também, tá bom? Siga-nos no Instagram, acompanhe o nosso canal também no YouTube, baixe o nosso aplicativo e também indique-nos aí para os seus colegas do trabalho, da família, seus amigos, com todo mundo, porque esse aplicativo ele é o único no mercado que está ensinando todo mundo aí com um monte de conteúdo de Excel, de dashboard, de gráficos, de fórmulas, funções, totalmente de forma gratuita, tá certo? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.